Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos à ronda 2 do Tata Steel. Vamos ver mais uma partida do Magnus Carlsen, o cientista. Vamos ver porque é que ele é o cientista. Nesta ronda ele jogou com o alemão Vincent Keimer. Vamos ver o que é que aconteceu. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5. E temos aqui a defesa Grunfeld. Quem vê o canal sabe o que é a defesa Grunfeld, que eu já joguei. E aqui cavalo F3. Portanto, aqui o clássico é peão por D5, cavalo por E4, trocar em C3, aqui pode vir já C5 e bispo G7. A ideia da Grunfeld é atacar aqui esta diagonal. Este bispo é uma peça ótima. Há aqui pressão, portanto as brancas não conseguem capturar este peão, porque além de estragarem a estrutura de peões, este bispo entraria rapidamente em ação, por exemplo, neste caso aqui dando um duplo. E depois a ideia é tirar a dama por A5, fazer mais pressão aqui neste peão, jogar cavalo C6, pressionando D4. Bom, esta é a ideia da Grunfeld. Mas o Keimer jogou cavalo F3, não tomando, bispo G7, bispo G5. Agora pode haver aqui ideias de capturar e capturar, um peão limpo. Então cavalo E4, que ataca o bispo, bispo F4 e cavalo por C3, peão por C3. E agora, aqui há várias hipóteses. Aqui o lance teórico é DC. Roque é possível, portanto, tirando o rei, quanto mais cedo aqui destas diagonais, melhor. E também o lá está, o típico lance C5 da Grunfeld. Portanto, estes três lances são os três lances mais recomendados, mais teóricos. Mas, no entanto, o cientista Magnus Carlsen faz aqui um lance C6. C6. Portanto, eu nunca vi C6 nesta posição. Segundo aqui uma data base do Lichess, a última vez que este lance foi jogado por algum mestre foi em 2005 e estes mestres foram dois. Tinham 2200 e 2300 de rating. Portanto, nem GMs eram. Ou seja, o Magnus Carlsen, lances que não existem, lances que nunca foram jogados assim por grandes jogadores e é capaz de reformular tudo. C6, E3, já vamos ver qual é a ideia do C6. Roque, Dama B3 e agora Dama A5. Portanto, aqui o Dama A5 é típico, Bispo E2, DC, Bispo C4. Portanto, reparem que o Magnus esperou que o Bispo mexesse para depois vir capturar. Bem que a Dama aqui também poderia capturar. Mas também podia haver aqui um Bispo E6, entretanto. Cavalo D7, Bispo G5 e agora B5. E aqui está uma das ideias do lance C6. Portanto, promover este avanço do B5. Bispo E2, torre E8 defendendo o peão. Roque. Cavalo B6. Portanto, reparem que este cavalo agora tem aqui, controla muitas casas. E pode já entrar em A4, pondo mais pressão em C3. E em A4 ninguém tira dali esse cavalo. Se bem que é uma casa lateral do tabuleiro. Tudo bem, as brancas agora jogam para o centro. Bispo E6. Desenvolvimento com o tempo. Dama C2. Aqui as brancas jogam D5, simplesmente perdem o centro, troca tudo. Portanto, aqui há o cavalo e o bispo a defenderem esta casa. As brancas poderão vir comer aqui, mas basicamente as brancas perdem o centro. Portanto, Dama C2. E agora, finalmente, foi o lance da Grunfeld C5. Finalmente, ao lance 16, temos um lance que é jogado normalmente ao quarto lance, quinto lance da Grunfeld. D5. Portanto, aqui a máquina diz DC. Mas mesmo DC, reparem, cavalo A4 e agora? Agora há muita pressão em C3, há muita pressão em C5. Reparem que isto tem muita peça aqui a cair. Este cavalo também ataca o peão de C5. Portanto, aqui, sinceramente, isto não me parece nada bom. Aliás, quando as brancas na Grunfeld trocam, nunca me parece bom para as brancas. Vê o lance D5, Bispo G4, Bispo D2 e E6. Portanto, quando as pretas conseguem jogar E6, sem haver o lance C4, que põe aqui 3 peões no centro, isto é muito forte para as brancas, e este peão passa quase certeza, isto é boa notícia para as pretas. Apesar daqui as brancas poderem fazer o lance C4. Mas apesar de poderem fazer, não é tão bom, porque aqui viria, por exemplo, Dama A4, agora atacando a Dama. Se a Dama foge, vai sempre ganhar um peão, e não é só. Agora há aqui esta ameaça.
Por exemplo, dama por, cavalo por e agora tirando a torre. E agora, por exemplo, pode comer em D5 e aqui B4. Portanto, aqui reparem que este peão é passado, mas as peças estão muito passivas lá atrás. As peças não conseguem suportar o avanço deste peão. Mais facilmente conseguem as pretas avançar isto e passar aqui um peão. E este bispo é sempre uma peça fortíssima para a promoção do peão A ou até para ajudar o peão B. E portanto aqui as pretas estariam melhor. Portanto, vê o lance torre A, B1 e C4. Dependendo do ponto B5. Peão puro, torre puro. Reparem que as pretas estão ótimas. Cavalo D4, atacando da torre. E o bispo. Bispo puro. Cavalo puro. Aqui cavalo por E6 simplesmente são trocas. Não favorecem as brancas. A6. Cavalo D4. Torre E8. Torre F E1. Cavalo A4. Lá está. Este cavalo agora a meter mais pressão aqui em C3. E aqui o Keimer faz uma manobra de cavalo de modo a ficar com o cavalo em D5. Cavalo D5, dama C6 e bispo G5. Bom, e aqui chega um momento importante no jogo. Que lance vocês fariam aqui? Aqui é um momento crítico. O Magnus Carlsen vai fazer o melhor lance, o lance da máquina. Aqui reparem, por exemplo, o torre A7, portanto aqui as brancas ameaçam cheque. É um duplo, ok? E ganham uma qualidade, porque aqui vamos ter que comer com a torre. E reparem, torre A7 é um lance tentador, porque defende aqui, ajuda a defender aqui o ponto D7. Mas aqui as brancas poderiam tentar uma ideia com bispo E3. E agora este cavalo está cravado. E a ideia é trocar este bispo por este cavalo. Porque se as brancas o fizerem, reparem que este cavalo em D5 é um autêntico monstro. É um cavalo super bem posicionado no centro. Já não vai haver peças para poderem tirar este cavalo daqui, a menos que haja um sacrifício de qualidade. O cavalo defende C3. Tem sempre táticos até o fim do jogo aqui. E um cavalo no centro, como alguém costuma dizer, é um octocavalo, controla aqui 8 casas muito próximas do centro, é um perigo. E aqui, reparem que aqui podia haver um cavalo D3. Aqui podia haver um cavalo D3, mas aqui, por exemplo, bispo toma, cavalo toma, torre toma. Aqui as pretas teriam um tático dama D5, que agora não pode comer a mate. Mas, por exemplo, F3, e aqui, quer dizer, aqui está um jogo igual. Basicamente está igual. Portanto, aqui as brancas conseguem segurar bem isto. Bom, já pensaram qual é que é o lance que fariam aqui, nesta posição? O lance do Magnus Carlsen é brilhante e é o lance cavalo por E4, sacrificando uma qualidade inteira. Bom, e qual é a ideia? Portanto, aqui se torre puro, simplesmente dama puro, e agora até ataca o bispo e ganha um peão. Portanto, as brancas aceitam, vão ganhar a qualidade, bicho puro e agora cavalo por C3. Portanto, reparem que o Magnus sacrifica a qualidade, ganha 2 peões no caminho e agora este cavalo e este bispo coordenam muito bem e estes 3 peões metem medo. Metem medo. Torre BC1, A5, bispo G5 e B4. Portanto, reparem, as pretas sacrificaram uma qualidade, mas são elas que estão a jogar sozinhas. As brancas estão a ver jogar. As brancas não têm planos, não têm nada. Não conseguem fazer nada. Bispo D2, torre D8, H4, torre D3, H5. Portanto, agora aqui pode haver o perigo de H6. É um bocado perigoso porque tira a casa de fuga do rei. O bispo vai ter que mobilizar e depois pode haver aqui sempre temas de mate ou aqui mais tarde. É perigoso. Portanto, o Magnus Carlsen aqui captura. Apesar de debilitar aqui muito os peões da ala de rei. Isto não é muito tão bom para um final à partida. Bispo por dama E2. Aqui reparem que aqui o Carlsen joga dama D5, defendendo este peão. Porquê que não come a torre? Bom, o Magnus podia comer a torre, só que aqui viria dama por D3. Agora reparem que não pode capturar, porque senão cai aqui a dama. As pretas teriam o tático bispo F2 cheque. A ideia é que, por exemplo, se captura, tem dama F6 cheque. Agora ameaça a dama, reparem. Tem que jogar dama F3 e dama B2 cheque. E aqui as pretas vão ganhar uma torre e estão 6 peões contra 2. E não há história nenhuma. Só que aqui nesta posição as brancas jogariam o lance rei F1.
E agora reparem, este peão vai cair. E agora as pretas têm mesmo de tirar este bispo, ok? Por exemplo, bispo C5, dama por cheque e reparem que agora tipo rei A2. Só que aqui reparem, as pretas têm uma qualidade a menos, apesar de terem aqui 5 para 2, estes peões são dobrados. E reparem, para estes 3 e para estes 2. E é uma torre, é uma qualidade a mais. Portanto, aqui as pretas teriam que se esforçar muito para ganhar este jogo. Portanto, aqui o Magnus joga dama D5, com muita calma. Dama E8 cheque, torre E3, H6. Portanto, aqui Magnus com tempo para tudo, ganhando mais uma casa para o rei se necessário. E aqui o Keimer joga dama E4. O Keimer quer ir capturar este peão, ou trocar damas, troca. Só que agora, lá está, este peão vai cair, mas este peão vai promover. B3, troca, come em C4, come em A2, torre A4, dama, e reparem que estamos num final típico do Magnus Carlsen. Portanto, aqui um peão a mais, outro peão a mais aqui, apesar de dobrados. Igual vamos ver aqui mais um final técnico do Magnus Carlsen, como ele nos bem acostumou. Aqui ele começa por ir com o rei para o peão, para a ala dama, mas depois decide que de facto o rei está melhor na ala de rei. E assim o faz, põe o rei aqui bem escondido neste lado. E aqui o lance torre A2, torre E5, torre A4, F6. Portanto, reparem que o Carlsen com muita calma vai jogando os peõezinhos. E agora aqui G3 já é um bocado uma imprecisão. Apesar daqui as pretas já estarem ganhas. Aqui o Keimer devia tentar aguentar isto o melhor possível, não mexer nesta estrutura de peões, ok? Porque com G3 vem imediatamente o lance torre G5. E agora rei A3 e captura o peão, cai este peão. Só que agora olhem para isto, H4, torre A8, rei H5. E agora reparem um exemplo muito didático de como peões dobrados é bom. Porque este peão defende aqui os cheques. Porque se as brancas tivessem estes cheques e a torre em H controlava muito melhor este peão, isto era muito mais chato para as pretas. Agora reparem, estes peões dobrados, um defende o rei e o outro está a jogar para ganhar, para fazer dama. Rei F2, aqui torre G6, cheque, torre G5, torre A3, H3, e agora reparem que torre G2 cheque e o Vincent Keimer abandona porque o jogo está completamente perdido. Portanto, aqui, por exemplo, rei F3 vem rei H4 com a ideia de dar aqui o cheque. E, por exemplo, rei F1, aqui as pretas começam a entrar. Agora ameaçam este peão. Se este peão cai, acabou. Por exemplo, aí pode comer, se torre aí pode comer já este peão, por exemplo. Portanto, vamos supor que as brancas jogam torre A4 e aqui, por exemplo, F5. Por exemplo, F5, só a consolidar, as pretas podem tentar atacar este peão, mas aí simplesmente avança. E reparem que se isto acontece, as brancas tentam defender só este peão. As pretas podem avançar com todo o tempo do mundo, um lance de cada vez, e depois vão jogar o lance torre G3, e agora a ideia é promover. E reparem que depois disto as brancas são forçadas a jogar este lance aqui, porque se H2 é dama a seguir. E de quando jogarem isto, simplesmente rei por F4 a ganho. Bom, eu achei esta partida super interessante, não só pelo brilhante lance do Magnus, o sacrifício de qualidade em E4, mas principalmente pelo C6, que foi um lance que eu nunca vi nestas posições. E de facto o Magnus Carlsen é um jogador que joga tudo e reinventa ou faz mesmo novidades teóricas de posições, de qualquer posição. Qualquer posição. Bom, espero que tenham gostado. Nós encontramos-nos no próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.